Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Mapa. Eu sou a mentora Bruna. No último vídeo que eu gravei aqui, eu falei sobre a gente se posicionar enquanto concurseiro, assumir as responsabilidades pelo nosso momento de estudo, pela nossa, a fase de vida de concurseiro que a gente está assumindo. E nessa semana eu recebi um questionamento de uma aluna minha sobre como eu me sentia, durante o estudo para o meu concurso, se em algum momento eu duvidei que eu poderia chegar lá, e se eu tinha tido em específico alguma matéria que, me tirava o sono, que me deixava preocupada, que eu tinha muita dificuldade. Então, contando pra vocês o meu caso, porque de repente pode ser que ajude vocês aí também a melhorar o pensamento, a mudar, digamos assim, a mentalidade a respeito do estudo mesmo. É que durante o meu estudo para concurso, mesmo sendo o meu primeiro concurso, mesmo sendo a minha primeira prova, eu nunca duvidei que eu poderia passar. Então, vários dias assim eu me pegava, na verdade, tantos dias que eu tava mais desmotivada, quanto dias que eu tava muito frenética assim estudando. Eu lembro que eu estudava assim, voltada para uma janela, e eu parava assim e ficava assim um tempo pensando em como seria o meu trabalho, em como seriam meus colegas de trabalho, como é que seria a minha rotina. E isso me motivava muito, claro, passava aquele momento de lapso, de desfoque, de sonho, mas me ajudava muito a voltar e estudar com mais motivação, com mais vontade ainda, porque realmente eu conseguia assimilar que, apesar do sonho maravilhoso de estar lá na frente com uma remuneração boa, um trabalho bacana, eu precisava estar naquele momento de estudo ali para chegar lá. Então, confesso assim, que eu nunca duvidei. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, que costumo trabalhar todas as minhas possibilidades, costumo não ficar sonhando muito, mas nesse aspecto do concurso, não é que eu, não adianta a gente sonhar com aquilo e não fazer acontecer. Então eu sonhava, eu acreditava que realmente podia dar certo e sentava a bunda e estudava. Então aí entra também a questão da responsabilidade pelo estudo, que essa parte eu também cumpria, além de sonhar e não de duvidar de mim. Eu penso que se a gente já começa estudando, pensando, não vou dar nada, não vai ser no meu primeiro concurso que eu vou passar, ou, se a gente não dá o devido valor àquele momento, porque, estudar requer energia, requer um esforço, é um sacrifício que a gente tem que fazer, a gente abdica de quanta coisa para ficar estudando. Então, se a gente não fizer aquele momento valer a pena, estudar com foco, estudar com atenção, estudar com vontade, para realmente esmiuçar aquele conteúdo, porque às vezes a gente estuda, tá com dificuldade, aí já fica desanimado, aí já deixa o material de lado, vai assistir uma série, vai sair com os amigos, e não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que assumir a postura, a responsabilidade de estudar, sentar ali e acreditar que realmente eu vou entender aquele conteúdo, eu vou conseguir melhorar esse desafio, eu vou vencer, vou ser melhor no dia seguinte e vou fazer do meu primeiro concurso, por mais que eu chegue na prova com 10% do edital estudado, porque não deu tempo de estudar, eu vou chegar lá e vou dar o meu melhor. Então não adianta a gente começar, o edital é enorme, não vai ser nessa minha primeira prova que eu vou conseguir. Então é preciso mudar, eu penso que é preciso mudar essa mentalidade. Claro que não dá pra chegar com o ego lá em cima, que super estudei, fechei 80, 90% do edital, tô com desempenho X em casa, e chega lá com o ego todo na prova pra fazer a prova. Aí faz as questões de qualquer jeito, não valoriza o momento ali, não respeita o momento da prova, que é importantíssimo pra gente ter um bom desempenho. Fica sonhando que já tá aprovado, que já tá dentro das vagas no seu primeiro concurso, e depois vem a decepção, porque essa realmente não é a realidade. Eu tive muita sorte, além da minha dedicação, de ter dado certo no meu primeiro concurso. No meu segundo, eu já contei outras vezes aqui no canal, que foi no mesmo ano que foi o edital de Santa Catarina. Pra quem não sabe, eu sou perita aqui no Rio Grande do Sul. O meu segundo edital, que foi Santa Catarina, eu já tive um desempenho bem pior, porque eu dei uma relaxada no estudo. Então eu já sabia minha classificação do Rio Grande do Sul, é meu estado, minha família tá toda aqui. Eu dei uma relaxada. Em Santa Catarina o desempenho já não foi o mesmo. Então, eu assumo a responsabilidade por aquela classificação que eu tive, porque se eu tivesse seguido estudando no mesmo ritmo, como o conteúdo das provas era muito parecido, eu tinha plena condição de ter uma classificação melhor e não tive. Então, é essa responsabilidade que a gente precisa ter.
A gente tá com alguns editais aí no forno, alguns solicitados agora em 2023, então pode ser que venha uma nova onda de editais como vem em 2022. Então se tu tá fazendo, digamos, corpo mole, assim, estudando de qualquer jeito, fugindo das matérias que tem dificuldade agora, né, já de repente já tem um edital em mente, mas logo em seguida pode sair outro, entende? Então pode ser nessa segunda prova que daqui a pouco tu vai usar toda a bagagem que tu já acumulou até aqui e que vai seguir estudando. Então tem que pensar que cada dia é um dia vencido e eu acho que tem que se imaginar na profissão, já executando, porque isso é uma motivação a mais, é um sonho que tá lá por trás, né? Não é a motivação do dia a dia a gente precisa ter disciplina. Leilane já cansou de falar nos vídeos aqui do mapa, eu já falei várias vezes, no dia a dia é a disciplina de sentar a bunda e estudar, mas tendo a visão lá na frente do que tu vai colher com essa disciplina que tá tendo aqui, tá? E aí sobre as matérias que tenha dificuldade, no meu caso, eu nunca senti que eu tivesse dificuldade em nenhuma matéria. Tudo eu encarava assim como realmente, preciso aprender, vou estudar. E justamente no início dos estudos vai ser mais difícil, né? Especialmente para eu que sou da área da saúde, começando a estudar direitos, essa parte foi bem difícil para mim. Então, mas era justamente nisso que eu me focava. Na época eu estudava errado, ficava ouvindo videoaula, estudando videoaula, mas eu engrenava numa coisa e repetia, ia para a questão até entender e até saber resolver, que isso vai, né, com o tempo, com a prática, com o estudo, vai ficando mais fácil. Então, não dá para fugir dessas matérias agora. É justamente no período pré-edital que a gente tem que encarar as matérias difíceis para depois, no pós-edital, a gente conseguir mesclar matérias que ainda não entendeu com matérias que já domina, para não ficar um estudo tão maçante e tão desesperador. Porque imagina tu deixar todas as matérias que tu tem dificuldade para as vésperas da prova. Isso aí realmente dá uma ansiedade muito grande. Então, tem que encarar desde já. Mas aí também vem o meu ponto que eu tive durante meus estudos, que eu sempre achei que eu fui muito boa em português. Então, nesse estudo, eu estudava direitos, eu estudava medicina legal e criminalística, que eu nunca tinha estudado, focava nas específicas, que pelo menos a minha base da graduação, o meu doutorado que eu fiz, eu estava muito presente na prática da questão analítica, instrumental e química, orgânica e inorgânica também, então isso facilitou, mas eu foquei muito na parte específica, foquei nos direitos, foquei em medicina legal e criminalística e fui deixando o português de lado. E aí, nas duas provas que eu fiz, português foi meu pior desempenho. Então, eu estudava português mais ou menos, fazia algumas questões, sendo que português é uma matéria que tá lá, cheia de questões para resolver no que concursos ou em qualquer outro site de concurso, porque é uma matéria que vem em todo edital, e eu lá negligenciando, e aí tive surpresas desagradáveis na prova. Então, o que me salvou para conseguir ficar ali em segundo lugar no IGP, ou do Rio Grande do Sul, ou na época na LGP de Santa Catarina, ou ficar numa colocação que eu consegui passar para as próximas fases de Santa Catarina, foram as outras matérias. Mas aí pensa se eu tivesse, no caso de Santa Catarina, se eu tivesse identificado o meu problema no Rio Grande do Sul, que eu já sabia que era um problema, e ter focado em português e ter evoluído nela até a próxima prova, eu com certeza teria conseguido uma classificação melhor. Então, a dica do vídeo de hoje é essa, assumir a responsabilidade, pegando o gancho do último vídeo, assumir a responsabilidade que o estudo para concurso, né, faz parte, é o teu momento de vida, então veste esse personagem e encara, né, com todas as consequências de abrir mão do que tem que abrir mão, assume essa responsabilidade, tenha a disciplina de estudar todo dia, mas tenha o pensamento ali na visão do que tu vai colher ali na frente, porque eu acho que isso realmente faz a diferença. E não duvida da tua capacidade. Não fica olhando pro fulano que tá lá estudando teoricamente X horas por dia, que já prestou não sei quantas provas, que já fechou tanto por cento do edital. Foca em evoluir, em ser melhor a cada dia e em justamente encarar as dificuldades no dia a dia. De esmiuçar aquele conteúdo que tá ali com dificuldade e fazer questão, entender o porquê errou, melhorar o estudo para justamente conseguir evoluir, especialmente pensando em fazer isso antes de um edital sair, né? Para já chegar um pouco mais tranquilo quando o edital vem, que normalmente é um curto tempo ali entre edital e prova. Então, a dica de hoje do vídeo é essa, ter a visão lá na frente, né, do teu sonho, do que tu quer alcançar, não duvidar de si mesmo, mas ter a disciplina de cumprir todo dia e ir encarando pequenos desafios todos os dias, buscando melhorar
dia após dia no estudo para concurso. Certo? Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo e a gente se vê num próximo. Até mais!